Dificuldade de enxergar o futuro, o passado não explica, presente fica. Vivo a vida no presente, carpe diem, a hora é agora. Né? A questão da felicidade, todo mundo vai lembrar dos paradigmas da felicidade, blá, 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 blá. Não é? O que a gente percebe? Há um impacto muito grande nas nossas relações. Eu presentifico, mas quando eu caminho mais um pouco, né, eu começo a perceber que esse presente também não está legal. As coisas não pararam, né, de acontecer e de me impactar. E é claro que não há como a gente, né, não ter em conta que, paralelamente a isso tudo, a gente já vinha no processo de transformação das nossas identidades no espaço e tempo. Não é? A gente já vinha no tensionamento, não é? Na relação espaço e tempo. O lugar, a ideia de lugar, já vinha há algumas décadas se mostrando, não é? Absolutamente fantasmagórico. Lugar não era mais, né, um espaço físico, geograficamente localizável, né, mas algo muito mais etéreo. As relações entre os ausentes ficando cada vez mais intensas. Então, no passado, o que a gente vivenciava de relação entre ausente era o quê? Sei lá, o telégrafo, não é? O telefone, não é? Então, ausentes, pessoas que não estavam no mesmo lugar físico, não é? O que a gente começou a ver é uma aceleração dessa relação com a telefonia celular, principalmente, não é? Essa expansão da fantasmagoria, né? Esse espaço e tempo que passa a ser vivenciado de maneira muito ubíqua. Num primeiro movimento, eu gosto dessas imagens mais antigas para mostrar a evolução. Não é? Isso aqui são imagens da Vivo, Claro, Samsung, Sony, ou seja, a área de tecnologia de mais ou menos 20 anos atrás. Não é? Tudo com fundo branco. Não é? E por que essas peças de diferentes marcas tinham tudo fundo branco? Porque o que estava, a promessa da tecnologia, né, utilitária, da cultura material tecnológica, naquele momento, há 20 anos atrás, era o rompimento com o espaço. Então, assim, o grande emblema era o telefone celular, né? Que não mais precisava de um lugar. Eu não precisava mais ter o telefone em casa, no trabalho ou no orelhão. Eu tinha telefone comigo. Tá? Então, qual é o lugar onde está o telefone? Qualquer lugar. Então, você vai e constrói uma comunicação publicitária de fundo branco. Não é na praia, na fazenda, não é na cidade, não é no campo, não é dentro, não é fora, é tudo branco. Pode ser em qualquer lugar. Não é a possibilidade de um lugar mais ubíquo. Em relação ao tempo, eu gosto dessa capa, né, de TPM, ela é antiga, mas que gosta dessa tensão. Será que a Yasmin, que é a filha, né, é uma velha, tem comportamentos mais, né, concernentes a uma pessoa mais idosa, e a mãe, super jovial, apesar de ser mais velha, ou seja, essas tensões. Ou o comportamento hipster, ou o adulto Peter Pan, ou a criança adultizada, para mostrar o quanto, né, os tempos começam a ser também entrelaçados. E essa angústia de dar um nome para tudo isso que a gente está vivendo, não é? Passa a ficar cada vez mais forte, e sem a gente ter um nome único que dê conta disso tudo, não é? O que a gente percebe é uma crise moral que atravessa tudo isso, uma dificuldade, né, de estabelecer de maneira clara certo e errado. Então, se a gente começa a tensionar a grande narrativa, tudo vai sendo tensionado. E eu gosto muito, para falar da crise moral da sociedade contemporânea, de um produto cultural grande, que é Shrek. Grande no sentido hollywoodiano, não é? Produto global, vamos assim dizer. E por que isso? O Shrek é de 2001. Olha, mais de 20 anos, o primeiro Shrek. E o que o Shrek trouxe e foi, né, reforçando no 2, no 3, etc, etc. Ele trouxe a crise moral. Num produto grande, num produto amplo, global. Porque em nicho já acontecia, na literatura de nicho, na produção audiovisual de nicho, na publicidade nichada, isso já acontecia. Não em grandes produtos. Porque o grande produto, vamos dizer assim, o produtor cuida muito, né? Porque se der errado, né, tem muito a perder. Tá? Então, quando está nos grandes produtos, é porque de fato já está sendo vivenciado por uma parcela muito grande.
Tá? E o que é a crise moral que o Shrek traz? Ele vai tensionando absolutamente todos os papéis. Tá? Porque até o Shrek a gente tinha uma clareza muito grande de herói, né, de quem era herói e quem era o bandido. Tá? O Shrek não. Ele rompe com o estereótipo. Né? Ele é gordo, ele é porco, ele é verde, ele é ogro, mas ele é herói. Aí o príncipe é magro, alto, loiro, bonitão, é um babaca. Que não é o estereótipo do príncipe. A Fiona e a princesa opta por ser ogra e ficar, né, com a cara de ogra, mais gordinha, etc. Não quer mais aquele, né, estereótipo de princesa. Que mais? A fada madrinha, eu acho que é um dos rompimentos mais interessantes. Né? A fada madrinha é gorda e má. Né? Fada madrinha é aquela coisa assim, fininha, magrinha, super boazinha, ela é bondosa. Não, aqui a fada madrinha é super má. Né? Então, ao romper esses papéis, dentro de uma narrativa lúdica, claro, que é uma animação, ele vai mostrando essa crise moral. Bom, quem que é o bandido? Quem é o herói? Será que o ogro, porco, feio, gordo, pode ser o herói? Pode, não é? Até tinha o rei também, né? O rei sempre, né, entronado, não sei o que, era um pequenininho, não é? Então ele vai brincando, vai tensionando. E a gente percebe, desde então, pegando aí os últimos 20 anos, uma série de produtos culturais, audiovisuais, nesse caso, nessa coletânea que eu coloquei aqui, que tensiona os papéis, né? O filme Crash faz isso, Homem-Aranha 3 faz isso, Senhor da Guerra faz isso, Capote faz isso, Deu a Louca na Chapeuzinho, né? Então tem a Chapeuzinho e tem a Deu a Louca na Chapeuzinho. A Deu a Louca na Chapeuzinho já é o quê? Várias narrativas, vários pontos de vista da mesma história, não só a história da Chapéu, mas ela vista, contada, recriada pelo lobo, pelo lenhador, pela vovó, ou seja, outros olhares, né? Trazendo complexidade. No Brasil, a gente teve um marco importante num produto, né, audiovisual que muito significativo para nós, que é a telenovela, né, com a Favorita. A Favorita Patrícia Pilar e Cláudia Raia, vocês devem lembrar, quem é mais velho, né, que acompanhou de alguma maneira esses personagens, que sabe mais ou menos, né, a que a gente se refere. Elas trocavam de papéis. Uma hora, uma era boazinha, a outra era má, e depois trocavam, outra era má, outra era boazinha. Isso gerou uma grande tensão. Como assim? Né? Aquele momento, acho que era 2006, né? A gente ainda queria se vincular aos personagens bons, né? E não aos malvados, né? Ou às malvadas. Coisa que, anos depois, com a Avenida Brasil, isso já foi ressignificado. Com a Carminha e a Nina, né? Porque a Carminha era perversa, má, mas ela foi criada no lixão. A Nina, tem o nome de Nina, era para ser boazinha, no entanto, era mazinha também, né? Então a gente já reconstrói as próprias expectativas em relação aos personagens. Né? Então, em produto cultural, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Né? Diante de todas essas movimentações, ter uma identidade fixa no mundo que é absolutamente fluido, volátil, incerto, é, de certo modo, suicida. Essa é uma fala do Bauman. Né? Também sobre as identidades, eu trago aqui o Stuart Hall, né, dos estudos culturais ingleses, onde ele vai falar, olha, veja só, todos nós estamos vivenciando um enfraquecimento importante das identidades baseadas na cultura nacional. Então, ser brasileiro, hoje a gente tem dificuldade de dizer. O que nos une? O que nos une? O que é nosso? Não é porque as nossas, vamos dizer assim, matrizes identitárias também sofreram, não é? Abalos, vamos assim dizer. Somos um país da alegria. Bom, mas quebramos recordes de depressão, e de uso de medicamentos. Bom, somos o país do futebol. Ninguém vai entrar mais nessa depois do 7-1. E depois de tudo que aconteceu. Olimpíadas agora, futebol masculino não estava futebol feminino. Então, uau, será que a gente é o país do futebol? Enfim, essas matrizes, né, de compreensão de quem somos, aquilo que nos une,
começam, então, a falhar. Tá? Só que isso é o mundo inteiro. Push Hall, como eu falei, dos estudos culturais ingleses. A favor do que esses enfraquecimentos das identidades nacionais? A favor de uma proliferação de identidades menores, locais, regionais, comunitárias. Né? Então, eu me vinculo a questões mais identitárias, ligadas à sexualidade, ligadas a gênero, ligadas a afinidades. Né? Então, eu sou do Cruzeiro, eu sou do Grêmio, eu sou do Corinthians, eu sou dos fãs de Harry Potter, e assim vai. Não é? Então, as identidades menores, de alguma maneira, elas crescem, e a identidade nacional vai entrando em tensionamento. As marcas vão buscando se conectar com essas identidades plurais. Então, aqui são algumas campanhas de Avon, só para dar um exemplo. Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas, desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem flutuar, não é? Então, não é mais uma identidade fixa, una, mas identidades em movimento. O Stuart Hall fala de deslocadas, desalojadas. Né? Algumas, vamos chamar, celebridades, por assim dizer, têm uma leitura dessas identidades deslocadas muito sofisticada. Né? Eu, particularmente, acho que Lady Gaga faz muito isso. Ela consegue lidar com as diferentes identidades do contemporâneo. Tá? Um autor que vai circunscrever a compreensão sobre essas identidades plurais é o Canevati, né? Antropólogo italiano, conhece muito do Brasil, enfim. Nesse momento está em Roma, né? Mas viveu no Brasil há muito tempo. Ele cunhou esse conceito há alguns anos atrás de multivíduo. O que ele vai dizer? Não existe mais uma única identidade, mas identidades no plural, construídas e reconstruídas, né? Na vivência das cidades, das metrópoles contemporâneas, das metrópoles comunicacionais, como ele chama. Não é? Então, essas identidades não é que elas estão estáveis, elas estão em movimento. Faz sentido e se conecta com a ideia também do Stuart Hall, de identidades deslocadas. Não é? Uma das questões que a gente percebe é, bom, se aquela grande narrativa que estruturava a nossa vida, ligada à ciência, ao progresso, à tecnologia, etc., etc., está dando sinais de falhas, eu já não posso mais me vincular totalmente a ela sem questionar, será que a gente nunca mais vai ter outra narrativa? Não é? Esta é um questionamento. Não é? Durante algum tempo, a gente imaginou que a felicidade poderia se constituir como uma narrativa. Vocês devem lembrar, anos atrás, né? A ódio, o fetiche da felicidade. Não é? A Coca-Cola ajudou, inclusive com o Happiness, vocês devem lembrar anos atrás, aí depois com Viva Positivamente. Né? Então, a hora é agora, né? A felicidade, abraço da felicidade, o Happiness, lugar de gente feliz, Pão de Açúcar, estava tentando lembrar que ainda é hoje, é o mesmo slogan, ressignificado um pouquinho, mas é o mesmo. O Magazine Luiza, vem ser feliz, né? Nas lojas do Magazine Luiza, da Magalu. Tá? Então, a felicidade, de alguma maneira, tentou ali se solidificar como um paradigma, mas que não deu muito certo. E não deu muito certo porque a felicidade é muito complexa, não é? É muito difícil a gente atingir a felicidade. Né? Nós, humanos, somos muito complexos. Então, quando a felicidade tenta se instaurar, a gente percebe a dificuldade, porque ela mais prejudica do que ajuda, porque a nossa expectativa em relação a tudo passa a ser muito alta. Né? Então, a gente quer ser feliz tudo, em todos os momentos, a todo momento. Né? E a gente sabe que a vida não é assim. Né? Então, ela não se estabelece.